Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí? Todo mundo conectando aí. Paz seja convosco, amém? Tamo junto, pessoal. Nós vamos começar aqui. Você que vai ingressando aí na live, tá bom? Compartilha. Nosso convidado da noite já tá aí, já, pastor Felipe. Deus abençoe. Vamos fazer um louvor aqui para aquecer. Daqui a pouquinho a gente começa. Quem tá aí já, tá bom? Compartilha com as pessoas aí. Daqui a pouquinho a gente começa pra valer, tá bom? Deus abençoe. Hoje na hora do louvor, participação especial agora do Tiago. Tiagão aí tá com a gente, vai participar com a gente aqui, ó. Catilane, Gabi, Priscila. Hoje a casa tá cheia, irmão. O bastidor aqui tá bombando. Glória a Deus. Irmão Elias, seja bem-vindo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Eita glória, essa moda.
Pessoal, você que tá online aí, irmão, Deus abençoe, viu? Compartilha essa live, encaminha para as pessoas aí, tá bom? Deus te abençoe. Hoje a gente vai ter a honra de receber o pastor Felipe, lá de Manaus, direto. O nosso pastor aqui esteve junto com a gente na Atalaias. Hoje ele é pastor da Igreja Ascender, lá em Manaus. A gente tem acompanhado aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar com ele um pouquinho, tá bom? Vamos cantar mais uma ajeitadinha, porque o pessoal tá meio cochilando, tá bom? Compartilha, irmão, a live. Vai ser bênção hoje, vai ser bênção. Liderança nos moldes de Cristo. Ih, vai ser legal, viu? Essa é antiga, hein, irmão? Essa é antiga pra você ficar feliz. O pessoal não queria, mas essa é boa, viu? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos, né? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Não pode fazer muito barulho, irmão, por causa da hora. Não vai levar multa. Segura aqui a viola. Hoje o Thiago tá aqui, vai fazer um fundo musical. Amém, irmãos? Então fique à vontade aí, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir aí, tá? Hoje a gente vai conversar com o pastor Felipe, eu já falei aqui, né? Lá de Manaus. Amém? A gente vai ter o prazer de compartilhar essa live com ele. Já vamos chamar ele aqui já, né? Pra gente não ficar batendo muito papo.
Aqui já tá quieta, glória. A Erika é a síndica. Já deu risada aí pra dar multa. Eita, glória! Deus! Fala, pastor Felipe! Eu vou pedir pro senhor se apresentar. Já vamos já esquentando. Já pode. Vem com tudo. Já pode chegar, chegando? E aí, gente, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, a gente está bem aqui. E como já foi falado aí, eu sou o pastor Felipe, a gente está aqui em Manaus. Até uns 2 meses atrás estávamos todo mundo junto aí em São Paulo, mas aprove a Deus a gente dar uma separada aí por um momento. E a gente tá aqui, eu e a minha esposa, a Larissa, tá ali na sala. Eu expulsei ela daqui do quarto, que é pra mim ficar à vontade, né? Então ela tá assistindo lá da sala. Mas Amém. Eu vi que tu tá aí com a companhia aí, hein, Júlio? Se eu virar a câmera aqui, você vai ver que tá super lotado aqui. Vai aglomerar, não vai acabar sendo interditado aqui. Ah, não, deixa quieto. Eu vou falar, pessoal que está aí online aí, que tiver pergunta sobre o assunto aí, tiver alguma coisa para perguntar para o pastor Felipe, fique à vontade, amém? Eu vou falar que o pastor Felipe, ele teve um papel super importante aí na nossa integração, né? Vou falar, o pastor Felipe e a pastora Larissa foi uma das primeiras pessoas aí que receberam a gente, né? Foi a nossa recepção, toda a nossa integração, nosso período de adaptação na Igreja Atalaias foi através aí dos outros pastores, sim, mas também boa parte aí que o pastor Felipe, a pastora Larissa vinha aqui, descia aqui para perto do confim da terra, aqui na Tiradentes, e aí conversava com a gente. E aí já fica o meu agradecimento aí, pastor. Poxa vida, é uma honra sempre conversar com você, mano. A honra é minha, vocês são bênçãos. São bênçãos. Eu tô com a saudade tremenda de vocês não imaginam. Pior que a gente teve, às vezes não foi muito tempo de integração, mas o tempo que teve foi bom demais, rapaz. Foi bom demais, a gente aprendeu demais, não só com as mensagens, mas aliás, com a mensagem vivida, que a gente conseguia enxergar a vontade de Deus na vida de vocês, na vida da pastora, na vida dos filhos de vocês. Então, foi um período muito importante para a gente. Essa passagem do Senhor na nossa vida não foi em vão, não. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, vamos já entrar no tema já, pastor, que a gente tem aquelas sugestões, né, que a gente tem para conversar sobre. As pessoas têm citado como tem sido importante a gente conversar, pastor, e trazer assunto relevante para as pessoas, porque como é impressionante como as pessoas no reino de Deus estão meio perdida, parece que tem o guia na mão, mas está perdido. É verdade. Então, a gente propôs falar sobre liderança, mas não qualquer tipo de liderança. Não é a liderança coaching, não é nada disso. É a liderança no molde do melhor líder que a gente já teve, já viu, que é Jesus. Com certeza. Então, diga aí, acho que a primeira pergunta era sobre isso mesmo, né? Se tem como, pastor, hoje em dia, na nossa realidade, o senhor dá uma introdução e dizer para a gente se é capaz de a gente reproduzir esse modelo de liderança de Cristo nos nossos dias aí. Então, deixa eu primeiro aqui dar o alô para a galera aí que eu vejo que está comentando aí. O Diógenes, o pessoal aí, Takayama, o pastor. Vale contar aqui que o pessoal me colocaram vários apelidos aí na época, né? Só apelido Takayama, Jack. Todo mundo queria também. Vocês vão se converter aí, hein? Ai, meu Deus. Mas falando sério aqui, a tua pergunta, ela mexeu um pouco com os meus neurônios, né? Porque eu fui parar para pensar sobre isso, sobre essa questão de se é possível, né? Essa plenitude, né, numa liderança de Jesus, de a gente viver essa liderança de Jesus em uma plenitude.
Essa palavra plenitude, ela significa completo, né? Uma liderança completa, num molde. O que é molde? É um modelo de Jesus. Então, esse modelo que está exposto para nós, que é Cristo, né? Eu sou aquele pregador que eu gosto de falar tudo, eu falo de Jesus. A minha mensagem toda é Jesus. Então, eu olho para ele, eu vejo ele o maior modelo de liderança, né? Eu acredito que, como você falou, a liderança coach, né? Às vezes até a psicologia, ela pode agregar algumas coisas para nós, como líderes religiosos, líderes espirituais, mas a liderança de Jesus, ela é a mais eficaz quando a questão é evangelho, quando a questão é igreja, né? E essa plenitude, cara, eu vou ser bem sincero para você, é um desafio para nós, é um grande desafio para nós, para nossa geração de líderes, é um grande desafio, mas não é impossível. Eu acredito que não é impossível, porque um dos principais fatores para a gente adquirir essa completude, esse modelo da liderança de Jesus, eu acredito que é a humildade, né? A humildade, ela é um dos principais fatores, porque Jesus, ele já era completo, né? Jesus, ele era sábio, ele tinha a conexão com o Pai, ele era homem e era Deus. Então, ele tinha essa habilidade que nós não temos, assim, de primeira instância, como eu posso te dizer. Eu acredito que isso vem de uma caminhada, né? De uma caminhada de erros e acertos. Nós, como líderes, nós temos essa caminhada de erros e acertos, de consertar aquilo que erramos. E a humildade, ela é um ponto principal, por quê? Porque se nós não tivermos essa humildade, né, de entender, de compreender quando eu errei, quando eu acertei como líder, né, é claro, nós não podemos nos comparar com Jesus porque ele é perfeito, né? Ele foi o líder perfeito. Mas nós vamos amadurecendo na nossa caminhada, nos nossos erros e acertos. E a humildade vai nos proporcionar chegar a essa plenitude. Eu acredito que quando nós, como líderes, erramos, quando nós falamos algo, ou quando nós nos posicionamos de uma forma errada, nós precisamos aprender com o nosso erro e voltar atrás quando é necessário. Amém. E se adaptar às situações. Isso é humildade, é você reconhecer, né, quando você acertou e quando você errou, e a tua experiência diária, de vida, de ano após ano, liderando na frente de trabalhos, cuidando de pessoas, vai aperfeiçoando aquilo que o Senhor ele tem nos dado como missão. Então, a humildade, ela é um dos pontos centrais, assim, para a gente, eu vejo, né? Olhando até para mim mesmo, eu percebo que isso tem me ajudado a acertar e consertar os meus erros. Quando eu percebo que eu errei, ou que eu falhei, reconhecer, voltar atrás, perdoar, pedir perdão. Como um líder, a gente criou uma capa, né? Que nós não podemos errar. Então, quando as pessoas estão vendo que nós estamos errando e a gente não tem a humildade de reconhecer diante delas, né? E de pedir perdão. Isso, ao invés de trazer elas para perto, afasta. Sim. Então, eu acabo que afastando as pessoas da minha tutela, da minha liderança. Então, isso acaba se tornando um empecilho. O que mais a gente escuta por aí, né? Então, só para finalizar a tua pergunta, para passar a bola para ti, né, eu entendo que o ponto central é a humildade. Amém. E 3 coisas são chave para isso. A primeira é o amor, né? Nós vamos chegar a essa plenitude através do amor do Senhor, aquele amor que é derramado sobre nós, nossos corações. Uma liderança, quando ela ama, ela não lidera com intenções,
né? Eu já fui um líder que liderei pessoas com intenções erradas, porque o cara era bom, porque o cara produzia, né? Então traz ele para cá. E o cara ali que não era bom, que não produzia, que eu achava ali que não tinha nada a oferecer, aí eu botava de escanteio. Eu colocava aquela pessoa, né, mais... E ao decorrer da minha caminhada, eu fui percebendo que a liderança de Jesus ele não era assim, pelo contrário, né? Jesus ele era um líder tão extraordinário que ele escolhia os que não eram para torná-los alguma coisa. Isso era. Tá entendendo? Como que... E se eu não tiver o amor, eu não consigo executar isso, né? Porque o amor ele vai trazer comigo paciência, compreensão e muitas outras coisas que vai me ajudar a ser esse líder um pouco parecido com Jesus. A segunda coisa é o propósito, cara. O propósito, ele me traz convicção, né? Ele me traz convicção. E se eu sou convicto do meu propósito, Jesus ele era convicto do propósito dele, porque ele teve várias propostas, né? E mesmo com todas essas propostas, ele continuou firme no propósito. Amém. Eu entendi ao decorrer da minha caminhada que quando você entende, você é firme no propósito e você lidera no propósito, você não se vende, você não se corrompe, você não corre riscos de desviar do propósito. Por quê? Porque você está convicto. Você tem uma convicção dentro de você. Você entende que o Senhor te chamou para aquilo. E aí você vai convicto mesmo diante das situações, mesmo que elas não sejam favoráveis, mas você fica convicto no propósito. E a terceira coisa, para finalizar essa primeira pergunta, é o relacionamento, né? Essa plenitude, eu estou liderando pessoas. Sim. Então, Jesus, se você prestar atenção, ele chamou 12 e chamou os 12 para perto. Dos 12, ele tinha 3. Isso aqui já é jargão de pregador. Dos 12, ele tinha 3. Aleluia. Dos 3, um deitava no colo. Aleluia. Não era assim que funcionava? Né? E o João, ele chega a dizer o discípulo amado, a quem Jesus amava, né? Ele tinha convicção, né, de que ele era o discípulo amado. Então, Jesus ele tinha relacionamento com os seus discípulos. Eu vejo hoje uma liderança muito distante, né, das pessoas. Eu acredito que, na verdade, o que vai tocar as pessoas é a forma que você vive. Jesus ele não ficava colocando as pessoas num padrão. Vocês têm que viver assim, vocês têm que andar assim, vocês têm que... Jesus ele discursava, mas a sua forma de viver respaldava aquilo que ele discursava. E quem estava perto de Jesus entendia aquilo, compreendia aquilo. E os 12 dormia, comia, andava, passava apuro com Jesus. Então, essa liderança, essa plenitude, né, dessa liderança nos moldes de Cristo, eu acredito que isso vem muito também de um relacionamento saudável entre líder e discípulo, né? Onde, no meio desse relacionamento, as carências dele serão curadas, né? Os traumas. Você consegue, através de Cristo, potencializar ele, trazer ele a um entendimento que ele não tem, tirar dele o complexo de inferioridade, ou até mesmo o complexo de superioridade, né? Trazer essa pessoa para o caminho, para o propósito, fazer ela entender o propósito, sair da bolha do evangelho egocêntrico e trazer ele para o evangelho cristocêntrico, né? Eu aprendi, Julião, na minha caminhada, que existem pessoas que você fala alguma coisa e ela já, entende. Sim. Elas vão para cima. Mas eu também entendi que existem pessoas que você vai ter que carregar no colo, cara. Você vai ter que arrastar ela. Você vai ter que amarrar uma corda na tua cintura e uma corda na cintura dela e dizer, vem, meu amigo, vem. Então, essas pessoas que você estala o dedo e ela entende, aleluia. Mas também a gente não pode desprezar essas pessoas e a gente vai ter que arrastar ela de todas as formas. Então, cara,
eu passo a bola para ti aí, senão eu vou falar, porque eu falo muito. Não, mas pastor, fique em paz, porque quando tem pessoa que a gente senta aqui e é só para escutar mesmo, não tem muito o que falar, não. A gente está só aprendendo. Às vezes a pessoa acha que a gente começou a fazer a live assim porque a gente sabe. Não, na verdade a gente faz porque a gente tem que aprender. E tem que ouvir, amém? Porque para poder levantar para falar, primeiro a gente senta para ouvir quem já ficou sentado também para ouvir. Né? Então, a gente está aqui sentado hoje, até tem pessoas que a gente para e fica só escutando para poder aprender, entender um pouquinho. Quando a live é assim, ó, eu só vou tocando a bola e o senhor chuta. Eu toco e o senhor chuta. Nem no futebol que a gente jogava ali, né? Poxa, na igreja, né? dia que eu fiz 6 gols em uma noite. Rapaz, eu desconfiei que era a sua despedida, que o pessoal já estava já te ajudando para você ir embora feliz. Mas eu não vou falar com você. Então tá, pastor. Então já para a gente já caminhar para a segunda pergunta. Já, irmãos, você que tem pergunta aí ó, sobre esse assunto, sobre liderança, o que vocês acham sobre liderança no meio cristão, como que acontece, pode mandar a pergunta aqui, tá? Nos comentários que a gente responde vocês. Aí a gente não, pastor Felipe responde vocês, tá bom? Então, pastor, já para a gente ir para a segunda pergunta já, eu acho que eu ouvi alguém comentando sobre como Jesus ele possuía os 5 ministérios, né? Jesus ele era esse líder tão excelente porque ele era tudo, né? Ele era profeta, ele era evangelista, ele era mestre, ele era tudo. Jesus era a plenitude mesmo, né? Ele tinha todas essas capacidades assim dentro dele já, né? Por ser 100% Deus. Então, essa capacidade que ele tinha de liderar, eu acho que a gente tem que trabalhar com o nosso real, né? Que a gente sabe das nossas limitações, nossa natureza caída, mas sempre olhando para o ideal que é ele, né? Ele é o ideal. A gente vive no real, mas sempre olhando para o ideal que é o dele. E eu acho que a gente vai chegar na estatura, pastor, de varão perfeito, que Paulo fala, quando a gente conseguir entender esses ministérios aí, quando a gente for um. A gente vai se completar, porque um vai completar o outro, um vai completar o outro. E aí talvez uma pessoa só, talvez não consiga, né, seguir, que nem o senhor falou. Não é impossível, mas é uma caminhada, né, como a vereda do justo, né, que vai brilhando, brilhando. É uma caminhada difícil, mas quando a gente começar a entender que o outro me completa, o Senhor me completa, daí de Manaus, porque a igreja, ela é do Senhor, ela é universal. Verdade. Ela é universal. Então, você me completa, eu te completo, e aí a pastora Larissa completa a gente, aí a nossa família completa, nossos pastores completam, a gente vai completando um ou outro, aí a gente chega nessa plenitude, nessa completude. Nossa, tudo isso aí, Jesus Cristo, tal, o padrão dele, a gente vai alcançar, mas a gente tem que ter essa ciência mesmo que para a gente, individualmente, a gente pensar de forma individual, vai ser bem difícil de alcançar, né? É verdade. Na verdade, hoje essa é a nossa luta, né? Como igreja, né? Tentar trazer esse coletivo, esse entendimento coletivo para a maioria dos ministros, né? Daqueles que Deus chamou para executar isso na sua igreja. Hoje, a gente vê, né, essa falta, às vezes, né? Essa dificuldade. Mas nós cremos que a gente vai chegar lá, vamos chegar lá nesse lugar. Amém. Nessa plenitude. Amém, amém. Então, pastor, vamos logo para a parte que é legal de falar. Eu acho que as pessoas, quem assiste essa live, irmão, mesmo quem assiste agora, quem assiste depois, quem entra para assistir depois, no YouTube, irmãos, a gente ama as pessoas. Nós amamos as pessoas, nós amamos o ser, o indivíduo. O que a gente combate, o que a gente não concorda, são com ideias. São com princípios equivocados. É isso, a pessoa a gente ama. As pessoas, os líderes a gente ama. A gente bate na ideia. Sim. Na falácia. Essa a nossa questão. A gente não está contra ninguém. A gente não, eu já falei na outra live que a gente não é ativista, a gente não tem uma bandeira colorida, a gente não põe a cara aqui, ó, e taca tijolo nos outros, não. A gente só combate ideia equivocada, pastor. Então, a segunda pergunta é, aliás, não é nenhuma pergunta, eu queria como o senhor enxerga, qual que é a sua visão como líder também
do meio cristão, como um líder que o senhor é também. Como o senhor enxerga a liderança da igreja brasileira? Então, quando eu digo país inteiro, como o senhor vê a liderança cristã brasileira hoje, na atualidade? Essa pergunta é polêmica. Essa pergunta é polêmica porque eu, na minha visão, né, na minha percepção, existem muitos líderes, né, gerais no Brasil, homens de Deus, sabe? Homens que têm dado direção para a igreja, homens que falam aos nossos corações, né? Homens que Deus tem levantado e tem sido voz nessa geração. Tem muito cara bom, muita gente boa, gente de Deus. Deus tem posicionado em lugares estratégicos, justamente para trazer esse entendimento, essa transição que a igreja hoje, eu sempre falo isso, eu sempre prego isso, Deus está transicionando a gente para um novo entendimento, para uma maturidade de responsabilidade como igreja. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo muito homem de Deus, muito cara de Deus que Deus está levantando, eu também vejo ainda muita coisa complicada, né, no meio da nossa liderança, no meio do nosso corpo de liderança. Eu acredito que uma das coisas que tem pegado muito, e cara, aqui em Manaus eu tenho batido muito nessa tecla. Às vezes, hoje a gente está indo para esse lugar, a gente está sendo transicionado. Isso é minha visão, né? A minha percepção espiritual. Sim. Mas nós estávamos em um lugar onde era um pouco prejudicial e a gente eu pelo menos, não vou falar de você, mas eu saí de um lugar assim. Nós temos visto muita liderança que está longe desse modelo de Jesus. Essa é a clareza, esse é o fato. Muitas lideranças que estão longe desse modelo. Nós temos visto um abuso espiritual muito grande de alguns líderes. Quando eu falo de abuso espiritual, estou falando de uma liderança abusiva. É uma liderança que olha para os seus cooperadores como um empregado, né? Como alguém que está ali, que Deus colocou para servi-lo, e não para servir a igreja, mas para servir em si os líderes. Né? Eu também vejo muita pretensão humana, né, em alguns líderes. Eu ainda vejo uma cultura de honra impregnada, né, dentro do entendimento de muita gente. Não é uma cultura de honra a Deus, não. É uma cultura de honra aos líderes, aos homens. Né? E isso meio que torna um evangelho prejudicial para quem está chegando e coloca fardos em cima daqueles que estão já ali naquele lugar. Então, essa liderança, eu tenho aconselhado para muitos, sai fora dessa liderança, cara. Porque essa liderança, ela só vai machucar, ela só vai colocar fardos pesados em cima da gente. E a gente aprendeu na porrada. Eu, pelo menos, Deus me tirou, né, de uma liderança dessa forma. Hoje eu consigo entender, e eu falo com propriedade, que essa liderança é uma liderança que não consegue te levar até Cristo. Ela forja em você um servo, um escravo. Sim. Ela não consegue te tornar um amigo de Deus. Ela não consegue te colocar no quarto secreto. Ela te prende pelo servilismo, pela servidão. Então a gente vai começando a fazer as coisas para Deus sem Deus. E a gente, pela carência, começa a fazer coisas para os líderes, para agradar os líderes, mendigando atenção, comprando amor pelo serviço e longe de Cristo, longe desse. E aí a gente acaba se tornando hipócritas. A hipocrisia reina dentro de nós. Então hoje eu vejo, né, na liderança brasileira
eu vejo Deus transicionando a gente. Vejo Amém. Deus tirando homens desse lugar, né, e trazendo para um outro entendimento. Deus, ele falou uma coisa comigo, Júnior, na pandemia, através da palavra de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele se tornou um pecador, um impuro, né? Então, só que se você pesquisar o nome Zaqueu, você vai ver que significa puro. Então, você sabe que o judeu, ele não tem um nome como o brasileiro tem, um nome em vão, né? Um nome de jogador de futebol, um nome de um artista de cinema, não. O judeu, ele tem um nome segundo o seu propósito. Então, sim, Zaqueu nasceu para ser puro, mas ele se corrompe ao decorrer do caminho. Mas uma hora, quando Jesus aparece na cena e ele está acompanhando Jesus de longe, ele decide dentro dele, eu quero ver Jesus. E quando ele toma a atitude de ver Jesus, Jesus vai para casa de Zaqueu e senta na mesa com ele. Quando Zaqueu senta na mesa com Jesus, ele bate na mesa e diz, a partir de hoje vou dividir a minha herança com os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha para ele e diz, a salvação entrou na tua casa, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Perceba que na palavra de Lucas 19, ele não fala quem se havia perdido, ele fala o que se havia perdido. O que se havia perdido? A pureza de Zaqueu. A pureza de Zaqueu se havia perdido, mas naquele momento Jesus estava devolvendo a pureza de novo para aquele homem. E o Senhor falou comigo sobre isso, e ele disse, é isso, Zaqueu é a analogia da igreja, é a analogia da nossa realidade. Nós caminhamos para um lugar de impureza, de pretensões, de lideranças abusivas, de pretensões humanas, mas todos aqueles que resolverem ver Jesus novamente, eles serão trazidos de volta para esse lugar de pureza, para esse lugar de mesa. Foi na mesa que Zaqueu decidiu renunciar àquilo que estava o tornando impuro. Mesa significa comunhão, significa relacionamento, né? Então, muitos queriam ter uma mesa com Jesus, um tete-a-tete. Zaqueu teve aquela oportunidade. Então, isso trouxe a pureza novamente. Eu vejo que Deus está fazendo isso conosco, né? Eu vejo Deus trazendo entendimento a alguns. Aí eu volto para aquela espinha dorsal da humildade. Amém. Uns escutam a mensagem, mas não tem a humildade para reconhecer. Eu estou falando de líderes, é o que a gente está falando. Líderes que Deus está falando, mas ele não tem a humildade de reconhecer, porque eu acho que a grandeza do homem não está em o quanto ele acerta, mas o quanto ele está disposto a reconhecer o seu erro. Aleluia. Amém. Então eu acho que a grandeza de um homem é essa, é quando ele entende pelo Espírito que o caminho que ele está traçando é errado. Então ele precisa retornar, ele precisa voltar. Então nós precisamos ter essa humildade. Então Deus, ele está nos trazendo para esse lugar, Deus está nos retornando para esse lugar. E aí quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Amém, então amém. A gente precisa mudar essa liderança. Eu já fui um líder abusivo, eu já fui um líder com pretensões humanas, sim. Eu já fui um líder. Pedro, ele nos ensina isso. Eu só queria ler. Posso ler um texto? Amém. Ô, louco. Eu quero ler um texto de 1 Pedro, no capítulo de número 5. 1 Pedro, no capítulo de número 5. Versículo... Vou achar aqui, amigo. 1 Pedro 5, do 2 ao 7. Isso aqui me impactou quando eu li esse texto. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. 1 Pedro 5, do 2 ao 7. Amém. Que diz assim, ó. Pastoreie o rebanho de Deus. Ele está falando de liderança. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele. Não por obrigação, ele fala, mas de livre vontade.
como Deus quer. Não façam isso por ganância, olha a pretensão humana aí, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, quando eu leio esse texto, eu estremeço, porque Deus me deu me deu esse papel pastoral, né? Então, quando eu vejo Pedro, e o cara que está falando aqui é um cara que entende o que está falando. Pedro, primeiro pastor da igreja, né? Foi aquele que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tu me amas? E ele diz: amo. E Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Ele expõe isso com muita clareza. Ele fala: a primeira coisa, vocês não podem ser dominadores. Vocês não podem achar que as pessoas são suas e quando elas quiserem ir para uma outra parte do reino de Deus, porque o reino de Deus, irmão, não é a igreja que tu congrega. O reino de Deus é a igreja universal. E quando a gente quer pular uma outra fase para um outro lugar, né? Alguns líderes nos amaldiçoam, querem nos prender, né? Naquele ambiente, psicologicamente, né? Então eu vejo isso não existe pela Bíblia. Não, vocês não podem ser dominadores, vocês não podem dominar as pessoas. Elas não são suas, elas são do Senhor. Eu prego isso. Os maiores pastores da Bíblia pastorearam ovelhas que não eram deles. Davi pastoreou as ovelhas do seu pai. Moisés pastoreou as ovelhas do seu sogro Jetro, né? Jacó pastoreou as ovelhas do seu tio Labão. Deus estava deixando bem claro: as ovelhas é você que pastoreia, mas elas não são suas, elas não são suas, elas são minhas. Amém. Então, eu vejo muita pretensão humana ainda em líderes, né? Pretensão de pastorear pessoas que têm mais dinheiro, e os que não têm um poder aquisitivo. O irmãozinho lá do canto, panelas se formam, né? De pessoas mais bem requisitadas, né? Enquanto aqueles que não têm muito o que oferecer são colocados de canteiros, não recebem a atenção ou o pastorado devido. Eu vejo ainda essas situações ainda. E para ser sincero, eu luto. Não estou dizendo que eu sou um cara perfeito, ou um cara que não estou sujeito a errar. Eu estou dizendo que existe uma luta dentro de nós e que nós precisamos estar perceptíveis para a gente não cair nessas situações onde Pedro ele nos leva. Então, a minha oração é que o Senhor nos alinhe para isso, né? Para que nós venhamos ser dessa forma. Como diz um cara aí que eu acompanho ele, né, o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz: você não precisa derrubar um prédio torto, você só precisa construir um prédio certo ao lado do prédio torto, porque todo mundo vai olhar e vai ver o prédio torto e o prédio certo. E o que é mais seguro, o prédio torto ou o prédio certo? Então eu acredito que é um tempo de edificar um exemplo segundo o modelo de Jesus. Então as pessoas, elas estão cansadas, elas estão cansadas do blá 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 da nossa boca. Os políticos já não enganam mais as pessoas com o seu discurso bonito, já foi-se o tempo. A televisão, ela não manipula mais a maioria das pessoas, já foi-se o tempo. E os pastores mal intencionados, o tempo deles também estão acabando. A manipulação dos seus lábios também não vão mais movimentar a massa. O que vai movimentar a massa é a demonstração da forma que eu vivo e o amor que transborda de mim, de dentro para fora, fora para dentro. E cara, eu me empolgo. Não, pastor, vamos seguir nessa linha aí, ó. Deixa eu já ler uma pergunta aqui, ó, do Alex. Alex tá aí, tamo junto, Alex. Ó, o Alex perguntou, pastor, como uma liderança precisa pensar sobre o servir? Cara, uma liderança tem que pensar em servir sem ter nada em troca. Tá entendendo? Sem ter nada em troca. A gente tem que servir por amor. A gente tem que servir por dedicação. Eu gosto de Paulo quando ele fala aquele texto
de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15, ele diz bem assim. Ele fala, deixa eu abrir aqui, porque senão eu não consigo lembrar. Amém, amém. Mas ele fala algo muito interessante para responder a pergunta do meu amigo aí. Ele fala, eu de muita boa vontade, mas eu vou ler aqui que é para ficar memorizado. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 15. Olha o que diz aqui, eu gosto demais. E assim, de boa vontade, por amor de vocês, ele está falando, eu estou servindo vocês. Gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que o amo tanto, devo ser menos amado? Ele estava dizendo, eu estou aqui disposto a gastar o que eu tenho, gastar a minha vida em favor de vocês, em servi-los, sabendo que mesmo que eu ame vocês mais do que vocês me amam, eu vou continuar servindo vocês. Então, cara, eu acredito que é o servir sem ter nada em troca. Servir sem querer barganhar liderança, sem querer barganhar cargo, sem querer evidência, sem querer comprar evidência, sabe? Servir por amor, servir por paixão, por Amém. fogo, por gratidão, porque ele me encontrou com a sua graça e a sua graça me resgatou, me reposicionou e agora eu sou grato e eu vou servir porque eu tô apaixonado. Aleluia. Amém, pastor. Então vamos mais uma. O Marcos Vinícius. Bora. Marcos Vinícius mandou aqui, ó. Como identificar que um líder está enquadrado nos moldes de Cristo? Cara, pela palavra. Pela palavra. Se o líder ele caminha pelas escrituras, cara, ele está se esforçando para caminhar nos moldes de Cristo, né? Se ele não caminha, porque a gente como líder a gente tem um perigo de cair na nossa própria consciência, né? Às vezes nós corremos o perigo de cair no sincretismo religioso ou até mesmo na situação do padrão que nós vivemos hoje religioso, né? Então, eu acredito que o líder, como identificar um líder nos moldes de Jesus é pela palavra, né? Se ele caminha pela palavra, se ele se esforça em viver pela palavra, e a palavra em si molda ele para ser como Cristo, então esse é o cara que eu consigo perceber que ele está se esforçando em caminhar nos padrões de Cristo. É alguém que caminha pelas escrituras sagradas. Amém, amém. Teve um tempo atrás, a pastora Larissa fez uma postagem também no Instagram, onde ela citava alguns itens da religião, e aí entra bem naquilo que o senhor comentou aí agora, porque aquilo que a religião não controla, ela mata. Né? Ela mata. Ela colocou, rapaz, isso daí ficou marcado no meu coração. Quando eu li isso daí, eu fiquei marcado para a gente, então, ficar fora disso. Ficar fora da religião, fora do controle, que nem o senhor leu aí, Pedro deu a instrução, e eu nem vou me intrometer mais nisso aí, que senão... Deixa eu ir para a outra pergunta aqui, ó. Jaqueline perguntou, pastor, um líder pode ser amigo do seu liderado ou só líder mesmo, sem ter amizade com as pessoas? Cara, de acordo com Jesus, sim. Jesus era amigo dos seus discípulos, né? Jesus foi amigo de Lázaro. Jesus, né, como eu já havia falado aqui, João deitava no peito, João era próximo. Pedro era muito próximo de Jesus. Pedro era tão próximo de Jesus que em João, no capítulo de número 21, eu gosto desse texto. Jesus já havia sido crucificado, os discípulos voltaram a pescar, voltaram de novo para a vida que viviam. Pedro estava frustrado ali, e aí um homem chega na beira do mar e fala, e aí, vocês têm alguma coisa para comer aí, gente?
E aí Pedro fala, rapaz, a gente tentou pescar e não pegamos nada. E aí o homem que estava na beira da praia disse, lança a rede no mar. E aí João olha assustado, tá lá em João 21, Evangelho de João, olha para Pedro e diz, é Jesus! É Jesus! Ele reconheceu que era Jesus. Aí a Bíblia diz que Pedro estava nu, e ele coloca uma capa, pula no mar, Pedro não espera nem o barco dar a volta e ir até a beira, ele pula no mar e sai nadando em direção a Jesus, porque estava com saudades, né? Ele queria abraçá-lo, ele queria estar perto de novo de Jesus. Então eu vejo um desespero aí de Pedro pela pessoa de Jesus naquele momento. Ele era assim amigo, pelo padrão bíblico. E eu vou falar assim por mim mesmo. Eu sou amigo de algumas ovelhas do Senhor que ele entregou na minha mão. Até hoje nós temos amizade. É claro, nem todos nós vamos ter uma amizade próxima, né? Mas existem aqueles que a gente tem algo a mais, é uma conexão a mais, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Se o líder, ele não, se o líder, na verdade, esse padrão era o padrão que a gente vivia antes, né? Porque a gente não queria tanto relacionamento, a gente queria as mãos, mas não queria compartilhar o coração. Então, eu acredito que sim. Pela Bíblia, Paulo tinha amigos, né? Paulo tinha amigos. É isso mesmo. Então tá, pastor, então, tem uma outra pergunta, mas eu vou deixar mais para o final. Vamos já para a terceira pergunta lá, daqueles temas que a gente tinha levantado, porque às vezes tem pessoas que estão aqui assistindo a live, tá compartilhando. Pastor, o Brasil inteiro está aqui, o Brasil inteiro está aqui. Eita, Jesus! Oh, rapaz, tem o pessoal do Pernambuco, rapaz, tem um tio meu do Pernambuco aí, o tio Neco, que abraço, tio. Tamo aí, ó, do Recife direto, do Amazonas, tá uma coisa louca essas lives aqui, rapaz. Negócio então, tá Brasil, negócio. Então, pastor, eu sei que tem pessoas que observam aqui, e eu creio que essas dicas que o senhor vai dar aí, como dicas práticas, porque eu sei que tem pessoas que lideram e estão aí assistindo a live, estão aí vendo aí os conteúdos que a gente compartilha. Então, eu queria que o senhor falasse de dicas práticas assim para a gente colocar em prática. E quando a gente vê o padrão de Cristo e vê como ele liderava, eu acho que cabe até para fora da igreja. Cabe para fora, sim, cabe para o seu meio. Cara, se você utilizar as características de Cristo para liderar onde quer que seja, seja no trabalho, seja se você é o seu líder na sua casa, você que é pai de família, você que é mãe, se você seguir os padrões aí, então a última pergunta é essa, né? Dica prática para a gente liderar aí nesse padrão, nesse molde ideal que é o de Cristo, por mais que a gente esteja ainda numa caminhada longa, ainda de um processo de melhora, assim, algumas dicas práticas para a gente seguir esse caminho de melhora e parecer um pouquinho mais com esse Cristo. Então, vamos lá. A primeira, né? A primeira de algumas. Expor o amor com atitudes. Né? Expor o amor com atitudes. A nossa falácia, o nosso discurso, ele é bem pronto, ele é bem ajeitado. Mas, às vezes, eles não condizem com as nossas atitudes. Né? Eu vejo um abismo muito grande entre, às vezes, né, de algumas pessoas e até mesmo da gente, do discurso para com a prática. Né? Eu acredito que quando a gente expõe esse amor através de atitudes, nós vamos conseguir chamar a atenção daqueles que nos seguem, daqueles que nos acompanham, daqueles que nós lideramos, né? Então, a primeira é expor o amor com atitudes. Procure expor esse amor com atitude. Eu garanto que você vai conseguir alcançar muitas pessoas. A segunda, cara, é se importar com as pessoas antes de querer mudá-las. Eu vou contar aqui uma situação rapidinho, que quando eu era de uma certa igreja, onde eu nasci e me criei, e às vezes nós íamos visitar as pessoas, né, pessoas que pediam visitas e até mesmo da igreja, e um grupo de diáconos, né,
E aí sempre a gente chegava chutando o pau da barraca na casa da pessoa. Já chegava expulsando demônio, repreendendo o diabo 4 que tinha lá dentro. Orava na cabeça da mulher, do homem, seja lá de quem for. Mandava se converter, ia embora para casa e achava que tinha quebrado tudo, né? Hoje eu faço diferente. Hoje eu entendo que antes de querer empurrar Jesus pela boca das pessoas, nós precisamos nos importar com elas. Então, eu acredito que quando você demonstra para as pessoas que você se importa com ela, você ganha a atenção dela. Jesus fazia isso. Se você analisar, por muitas das vezes, Jesus, os maiores discursos de Jesus foi no tete a tete, foi uma pessoa apenas. Os maiores discursos de Jesus não foi aonde ele estava com milhares de pessoas, foi aonde ele estava com poucas pessoas, ali no máximo uma ou duas. O discurso de Nicodemos, ele estava na madrugada com Nicodemos. A mulher samaritana, de João 4, ele estava ali com ela. Jesus, ele demonstrava uma compaixão. A Bíblia diz que ele olhava para Israel e ele, dentro dele, ele pensava, estão como ovelhas que não têm pastor. Quando ele olhava para o aflito, quando ele olhava para as pessoas passando necessidades físicas, ou até por espíritos malignos, a Bíblia dizia, ele sentia compaixão, né? Então, nós como líderes, antes de querer mudar as pessoas, nós precisamos primeiro nos importar com elas, né? Eu acredito que quando nós nos importamos com as pessoas, nós conseguimos chamar a atenção delas para a nossa vida. E aí elas começam a observar a nossa vida. São coisas práticas. E quando elas começam a observar a sua vida, elas começam a enxergar alguma coisa diferente na sua vida. E quando elas começam a enxergar uma coisa diferente na sua vida, elas estão abertas para o teu discurso. E aí eu consigo completar, né, aquilo que eu tenho como missão, que é o ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for salvo e quem não crê será condenado. Eu acredito que quando nós cumprimos isso na praticidade, nós conseguimos ganhar o coração das pessoas para a mensagem do reino, não para nós. Amém. Mas para a mensagem do reino. E automaticamente a pessoa ela vai começar a te ouvir mais, ela vai começar a te seguir mais, porque ela vai ver que tem uma certa coerência do teu discurso com a tua forma de viver. Amém. Então elas serão tocadas, porque é isso que nós estamos precisando hoje, de uma liderança autêntica, que sabe, que entende o propósito do Senhor. Amém, amém. Amém. Então, pastor, olha, rapaz, que doideira, hein? Que doideira. Tem uma pergunta aqui, ó, a pastora Kátia falou, aí mandou uma mensagem aí, a pastora Kátia. Pescadores, pastora, aí, Deus abençoe. Meu amor, um abraço. Dá um abraço no pastor Sérgio, rapaz. Que saudade. Você estava lá em lugarzão bonito demais, eu tô só acompanhando. Hein? Um dia eu chego nesse nível aí. Eu tiro... Pois é. Então, pastora, tem uma pergunta aqui da nossa irmã Catiane, que está relacionada ao envolvimento do líder na vida pessoal. Se é correto o líder se envolver na vida pessoal do liderado, no ponto que ele diz o que tem e o que não tem que ser feito na vida pessoal. Cara, aí o negócio já é mais embaixo, né? Eu acredito que quando é solicitado, ou quando existe uma direção de Deus, né? Eu acredito que é válido alguém dar uma direção para uma pessoa, não obrigá-la, não obrigá-la, mas orientá-la, né? Dar uma direção, uma diretiva, uma palavra de destino. Eu acredito que Amém.
sobre a autoridade espiritual, a liderança que o Senhor colocou nas nossas vidas, eu acredito que se for uma direção de Deus, uma diretiva do Senhor, é válido sim, porque às vezes a gente faz besteira, a gente quer fazer coisa da nossa cabeça, e às vezes uma palavra de um líder, uma direção, não um mandamento, uma direção. Porque às vezes tem líder que quer mandar você fazer aquilo, quer te obrigar a fazer aquilo. E não é dessa forma, eu acredito que é uma orientação. E quando você orienta, ó fulano, acredito que você deve caminhar aqui. E se você não quiser caminhar, glória a Deus, aleluia, a gente tá junto do mesmo jeito. Aí quando você quebrar a sua carinha bonita, eu vou estar aqui para te ajudar, né? Amém. Mas a partir do momento que a pessoa se coloca em uma posição de comando da sua vida, aí é perigoso, né? Porque quando uma pessoa ela é ativa, ela não permite que alguém o comande. Mas quando ela é uma pessoa passiva, ela se coloca debaixo desse cabrecho, né? Debaixo dessa. É por isso que hoje existe muita liderança humana, né? Muita liderança humana que comanda pessoas como fantoches debaixo da sua orientação humana e das suas direções humanas. Eu acredito que quando é algo direcionado por Deus é válido sim, mas quando é algo humano, sai fora, pula. Eu acredito que isso não pode ser. Então eu vou ficar no meio termo aí, porque eu como pastor já tive experiências de ter que chegar na vida de uma pessoa e ser duro e orientá-la. Porque Deus havia me mostrado e me falado que tinha que ser daquela forma. Então eu orientei, eu falei, ó, tem que ser assim. Você precisa caminhar aqui, porque senão você vai, sabe? Mas quando é algo do Senhor, quando é algo da minha mente, da minha percepção, ou quando eu quero manobrar a pessoa, aí já é algo que não é bom, não é Amém, saudável. amém. Tem até uma colocação aqui do nosso irmão Wagner aí, ó, Wagner Ferreira, sobre quando o pastor estava comentando, né, sobre a liderança atual. Ele disse que ele veio de um ministério onde eles tinham que fazer tudo pela liderança, servir sem reclamar, e esse serviço às vezes custava o estudo das escrituras, pô. Já pensou? O serviço dele ao ministério custava o estudo das escrituras. Então aí, rapaz, ficou meio complexo. Então é isso aí, ô Wagner. É bom que você está acompanhando a live aí, escutou o pastor Felipe comentar aí qual que é o padrão, qual que é o modelo. Então, graças a Deus, a gente tem sido, que nem o pastor comentou, não é nada contra ninguém, né? A gente só está levantando o prédio correto. Sim, Né? A gente sim. não está aí para ficar apontando as construções tortas, não, irmão. A gente só está aqui mostrando o que a palavra, né? Está mostrando o que a palavra diz aí, ó. Olha, quem está aí na live também é o pastor Rubens, rapaz. Pastor Rubens, aniversariante, pô. Feliz aniversário, pastor Rubens. Olha aí o Rubão, meu amigo. Parabéns, hein, cara. Tá fazendo 39 hoje. Parabéns. Ai, pastor Rubens, eita, glória a Deus, hein? Também o pastor Sérgio aí. Pastor, essa live aqui é brasileira demais, rapaz. Tem gente de tudo que é canto aqui. Rapaz, para escutar falar aí da liderança, né? O quanto tem sido importante. Pastor, a gente tem sido comunicado pelas pessoas. A gente fez algumas lives aí já com o pastor Adel, o pastor Rubens, inclusive, aí. A gente já conversou com algumas pessoas aqui, com a Catilane, com o Marcos Vinícius, né? E aí a gente com o Cristiano, né? A primeira. E aí as pessoas têm comunicado o quanto tem sido importante, pastor. Quanto tem sido... tem ajudado as pessoas no caminhar, como tem sido conversando sobre coisas importantes, né? Porque às vezes a gente vê lives por aí e é só para falar nada com nada, é só para falar coisas que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça. E aí é quando a gente coloca alguns assuntos relevantes, assim, por mais que sejam polêmicos, são assuntos que as pessoas têm dúvidas, e aí a gente traz pessoas que têm já um entendimento esclarecido sobre isso, a gente senta
e aprende, e aí começa a enxergar de outro jeito. Eu acho que é aí que vai começar a metanoia de verdade. É assim, a mudança de mente vem conforme a gente senta para ouvir pessoas que já estão com a mentalidade clareada sobre isso, né? Uou, é isso mesmo. Cara, Jesus, antes de fazer milagres, ele ensinava, né? Se você vê lá, a Bíblia diz que ele ensinava, ele falava acerca do reino. Paulo, a gente gosta de pegar aquela passagem que os aventais de Paulo curava, mas se você subir alguns versículos antes, isso está lá em Atos, no capítulo de número 9, se eu não me engano, você vai ver que antes de os aventais de Paulo curar, ele passou 3 meses numa sinagoga falando acerca do reino de Deus. Então, antes dos milagres, das manifestações, de tudo isso, o ensino, né, o ensino ele é muito mais importante, não desmerecendo tudo isso é bom. Chacaramanai é bom, aleluia. Eu gosto do manto, eu gosto de chapar, negócio todo, eu gosto de curado, mas o ensino ele é a base, né? Ele é o fundamento e ele traz esclarecimento para as pessoas. E que bom, Junhão! Cara, que felicidade, que bom que a gente está aqui falando acerca. Eu tenho acompanhado as lives aí quando eu posso. A vida tá corrida aqui, mas quando eu posso, eu sempre acompanho. E tem sido bênção demais. Eu sou um dos que tem sido edificado por essa sessão de lives que está acontecendo aí semanalmente, cara. Parabéns. Deus abençoe. Amém, pastor. Aí o pastor Sérgio aí comentou, o senhor falou dele aí, ó. O ensinamento é melhor do que o milagre. Opa! O Sérgio comentou aí. Rapaz, quase caí na unção aqui agora. Eita glória. Então, amém, pastor. Olha, para a gente caminhar aqui já para as conclusões finais aí, como a gente fica feliz assim de poder compartilhar esse tipo de informação com as pessoas. Irmãos, você que está aí na live, que tem dúvidas, irmão, procura. Tenha clareza sobre as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são claras, né? Às vezes a gente que fica escurecendo as informações que são de Deus. Não, as informações são claras. A escritura está completa aí, tá perfeita para a gente aprender como tem que ser feito. Uns dias atrás, a gente assistiu uma pregação, né, do nosso pastor Fabiano, e aí ele comentou sobre como que seria o padrão de governo. Eu vou falar para o pastor que uma das primeiras vezes que a gente começou a ouvir mensagens que falassem sobre governo de Deus mesmo, foi através da vida do pastor Fabiano, através da vida do pastor, durante o período que o senhor esteve aqui com a gente aqui, quando a gente enxergava essa questão do governo. Deus, ele tem um governo dele, mas ele também quer governar através de nós. E aí o pastor Fabiano, ele fez aquela reflexão sobre quando Moisés chegou perto da sarça, e aí falou assim, tira a sandália do teu pé, porque onde você pisa é santo. Então aí ele estava falando assim, eu quero governar através de você, mas não com o seu fundamento, porque a sandália é o fundamento. Então eu quero governar através de você, mas você descalço. Então a gente vai achar essa liderança, pastor, no molde de Cristo, quando a gente decidir tirar a sandália. Tirar a sandália e ser aquele escravo, o escravo da orelha furada com o pé descalço. Falando, ó, tô aqui, não é porque eu tô sendo obrigado, eu tô aqui por amor e eu não tô pelos meus fundamentos. Porque João Batista falou lá, né? Vai vir outro depois de mim aí, que eu não sou digno nem de tirar suas sandálias. Eu não posso tirar o fundamento que é dele. Eu não posso tirar o fundamento dele. É dele, ele é um fundamento, está posto. Então, quer dizer, eu não sou digno de tirar as sandálias dele. Então, eu sou digno de o quê? De governar através dele. Então, a liderança no molde de Cristo, eu acho que é isso, pastor. São muitos líderes, é o corpo de Cristo descalço, com a orelha furada e falando, ó, eu estou aqui governando, mas eu digo o que ele diz, eu penso o que ele pensa. Para mim é difícil, às vezes o jeito que ele pensa não é o mesmo jeito que eu, mas eu estou aqui cativo, a minha mente está cativa ao governo dele, e eu vou fazer da maneira que ele acha que é correto, eu vou governar através dele, eu vou deixar que ele faça primeiro em mim para depois fazer através de mim. Oh, glória!
Vai falando aí, homem de Deus, vai lançando. Não, eu acho que é isso, pastor. Eu acho que é isso. A gente está sendo direcionado por um caminho de entrega, de renúncia. Eu sei que às vezes a gente romantiza esse tipo de coisa. O pastor conversou É, comigo antes de ir embora e como a gente como é romantizado a questão do reino de Deus, do governo de Deus, de fazer o que Deus quer. É romântico até chegar a nossa hora de cumprir. é, Não é? É romântico, é bonito. A palavra perdão, o discurso do perdão é romântico, é lindo até a gente ter alguma coisa para perdoar. Aí é fica verdade, estreito. Cara, falar é o verdade. governo de Deus, vem o teu reino, é bonito demais, até chegar a nossa hora de tirar a sandália, de Ah, tirar o fundamento, de tirar o nosso é próprio isso mesmo. entendimento, as coisas que a gente entendia que era correto, e aí vai de encontro com o que o senhor falou no começo, sabe? Aquela humildade de você sentar e falar, pô, o que eu fazia, eu achava que era certo e não é. É, Cara, às vezes parece fácil, irmão, mas é difícil você chegar diante das pessoas e falar, meu, coisas que eu batia no peito e eu falava que era correto e não eram. Isso é humildade, isso é um caminho libertador, na verdade, né? é isso mesmo, cara. Esse governo é o que eu mais tenho pregado aqui no Amazonas, aqui em Manaus, é sobre isso, cara. É sobre o governo do Senhor, né? Eu tenho uma frase que eu sempre guardo comigo, né? É um tempo onde Deus nos chamou não foi mais para animar os desanimados, mas para despertar os escolhidos, né? Amém. Então a mensagem ela precisa ser acerca do reino de Deus, que traduzido significa governo soberano de Deus, né? Então, quando você vê a igreja primitiva, a centralidade da mensagem da igreja primitiva, pode ler Atos, pode ler as cartas de Paulo, você vai ver que a centralidade da mensagem da igreja primitiva era acerca do reino de Deus e do Cristo crucificado. Eles não falavam de outra coisa, a não ser do Amém. governo soberano de Deus e do Cristo crucificado. É por isso que a gente vê um bando de crente doido, cara, vivendo coisas extraordinárias, porque soltaram seus fundamentos e decidiram viver esse governo soberano. E o Senhor está resgatando Amém. isso em nome de Jesus. Deus, o Senhor está resgatando isso em Manaus, o Senhor está resgatando isso onde vocês estão, cara. E vamos Amém. continuar nessa pegada. Isso tem me encorajado, porque você vê Paulo chegando, passando por tempestade, a cobra picando ele, para chegar em Roma, para falar acerca do reino de Deus e do Cristo crucificado, né? Então, Amém. era essa mensagem que vivia na boca da igreja primitiva e que ocasionou um dínamo, uma explosão, né, no mundo inteiro. Então, cara, nossa mensagem central é Cristo, é o governo, é Ele como líder, que é o meu modelo, é Ele que rege, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal, Ele é o fundamento, Ele é o verbo vivo. João 1 vai dizer, sem Ele nada do que foi feito seria, né? João, no capítulo de número 15, ele vai dizer, sem mim nada podereis fazer. Então é ele, cara, é ele. Quando eu falo dele, o meu coração já pula, os meus olhos começam a querer se encher de lágrima, porque é ele é o noivo, ele é aquele que nós buscamos. A minha esposa, um dia, para finalizar aqui, ela disse algo que Amém. ficou marcado dentro de mim. A Larissa, às vezes, Deus dá umas pérolas para ela, né? E a gente estava um sentado assim conversando e ela do nada olhou para mim e disse: por que a gente quer ir para o céu? Eu falei: me responde. Aí ela disse: a gente quer ir para o céu não é pelas ruas de ouro, não é pelos muros de cristal, não é porque lá não vai ter choro ou porque lá não vai ter trabalho ou fadiga. Nós vamos para o céu porque lá está Jesus. Então nós vamos para o céu porque Ele está no céu. Então nós Amém. vamos nos encontrar com Ele. Maranata, a hora vem. Né? Então,
como ministros de vida, como alguém que ama Jesus, que fala desse governo e que expõe esse governo. Essa é a nossa missão hoje. E é por isso que nós temos que viver, renunciar, porque não é fácil. Nós vamos ser colocados em lugares de renúncia, vamos ser colocados em lugares de escolhas. Nós vamos ter que, às vezes, abrir mão de certos confortos, de certas situações, para estar ali no centro daquilo que Ele nos direcionar. Mas eu garanto com toda a certeza que é chorando, é rindo, é se alegrando, é se entristecendo, mas o propósito precisa estar convicto dentro de nós, caminhando e influenciando pessoas através dessa liderança, desse modelo que é Jesus, Amém. cara. E eu tenho que parar de falar, senão eu falo mal. Amém, pastora. Cara, eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu sei que tem pessoas que estão entrando na live agora, irmão, me perdoa, mas nós já estamos no final. Tem irmãos entrando aí, ó, mas olha, irmão, tá acabando. Eu queria já pedir para o pastor dar suas conclusões finais aí, pastor, dar um oi aí sobre o que está acontecendo, o que Jesus está fazendo na igreja Acender aí. Às vezes a gente acompanha nas redes sociais aí a mudança e a transição, e agora tá lá a igreja com a placona, rapaz, os irmãos tá falando, tem igreja preta na Amazônia, irmão, misericórdia, e agora, o que vai acontecer, meu Deus? É uma seita que chegou aqui, direto de São Paulo, o que vai acontecer aqui? Pastor, dá um feedback aí, um abraço na pastora Larissa aí, ó. Com certeza a pastora Larissa é figurinha, com certeza, numa das lives, viu? Então, olha, o que pode dar uma conclusão final aí do que o senhor está vendo aí em Manaus, o que o senhor está vivendo como pastor da Igreja Acender aí, e dar a conclusão para a gente concluir e encerrar essa live com chave de ouro aí. Julião, cara, e o pastora Kátia, pastor Sérgio, Rubão, a galera que está aí assistindo, todo mundo mora aqui no coração. Logo mais a gente vai estar em São Paulo se abraçando, já a gente está se programando, eu e a Larissa, logo mais nós vamos estar aí. E a gente vai aí também. A gente vai aí também. Eu só não sei se eu vou fazer esse caminho todo que o senhor fez. De camelo, esse negócio. Mas eu vou aí. Já tenho mais rápido. Cara, aqui a gente tá vivendo um negócio muito louco, sabe? Muito louco. A gente chegou em Manaus, né? E eu já guardava esse nome dentro de mim, porque quando eu tinha 18 anos, eu estava no meu quarto orando e o Senhor falou comigo fortemente. Ele mandou eu desenhar um mapa e uma lâmpada. Ele falou dentro de mim, eu te chamei para acender pessoas ao redor do Brasil. Deus falou isso para mim, né? E essa palavra ficou guardada dentro de mim, acender, né? E aí, quando a gente chegou em Manaus, a gente não tinha recurso. A gente veio de São Paulo devendo, ainda tá devendo aí. Então, mano, ninguém é caloteiro aqui não. Não vai passar. A gente não tinha recurso, não tinha, sabe? Na direção do Senhor, no governo do Senhor. E aí, cara, foi muito doido, porque as pessoas começaram a nos procurar, e aí tal, e alguns pastores nos procurando para a gente ir para a igreja deles, né? Vem para cá que eu vou te dar uma igreja e tal. E aí eu falei, rapaz, do sistema eu vim, do sistema eu não volto. E aí, não, que é algo com a gente aqui. Então vamos deixar o negócio acontecer. E aí uma amiga dela, cara, de escola, ela ligou para ela e mandou mensagem no WhatsApp, pediu uma visita. E aí a gente foi até num domingo, no horário de culto. Eu falei, eu não vou para nenhuma igreja, vamos lá. E aí a gente chegou lá, cara, a menina tinha uma garagem enorme, uma caixa de som, cadeira. Era uma igreja, praticamente, rapaz. E aí nesse dia a gente orou com ela lá e foi uma bênção. E aí ela pediu perdão do pai porque estava brigado, da mãe. Deus fez um mover ali, o negócio pegou. E aí, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, tem cadeira, tem som, tem microfone, a Larissa tem violão, vai começar o negócio aqui. Porque eu não tenho cadeira, eu não tenho dinheiro para comprar som.
entendeu? Não tenho dinheiro para alugar um lugar, vai começar aqui o negócio. E aí eu cheguei com o dono, que era o pai dela, e eu pedi para ele me alugar, né? Me alugar só no domingo, 2 horas, para me fazer o culto e reunir quem quer vir, né? Cara, e aí foi vindo. Foi vindo as pessoas, foi vindo. E com um mês de igreja, a gente estava na primeira Santa Ceia, um mês de cultos, né? Pessoas se reconciliando, pessoas vindo. E com um mês o Senhor falou para mim, ó, agora chegou a hora de dar um passo a mais, né? E aí a gente já tinha entrado recursos na igreja, pessoas já estavam dizimando, né? Pessoas que até nem crentes são nos procurando, e dizimando. E eu falei, rapaz, e ofertando e dando, né? Segundo o seu entendimento. E a gente viu que tinha recurso. E eu falei, agora o Senhor falou, então vamos procurar o lugar. E aí a gente procurou e nada de encontrar o lugar. E aí um certo pastor havia me ligado e tinha me falado desse lugar que era uma igreja antes, mas que estava fechada há 2 anos. E o lugar já estava no blindex, já tinha uma estrutura de igreja. E aí eu liguei para o dono, o milagre de Deus, pedi para ele fazer um valor legal, e aí ele fez. Mas aí a gente não tinha som, cara, não tinha som. Aqui em Manaus é muito quente, a gente precisa de ar-condicionado. Eu não tinha cadeira. E eu andando na direção do Senhor. E aí, pai, o que o Senhor quer que eu faça? Vamos lá, na fé. E Deus conduzindo as coisas. Um certo irmão foi lá visitar a igreja, um certo irmão bem abençoado financeiramente. E aí ele decidiu dar o som completo da igreja, cara. Um som, um valor a mais de valores altos mesmo, um som completo. E aí ele, pô, eu falei, eita Deus, meu Deus do céu, que negócio é esse? E aí outro irmão chegou lá, e aí, vamos comprar cadeira, um deu 30, um deu 10 cadeiras, outro deu isso, aí foi. Compramos as cadeiras, e aí faltou a placa, né? E eu tenho um amigo que ele trabalha com isso, e ele falou, pastor, me dá só o dinheiro da estrutura que eu vou te dar essa placa de oferta. E aí ele pegou, e é uma placa que daria aí os seus mais de R$1.000, e aí ele cobrou só o valorzinho da estrutura e ofertou o serviço, ainda instalou a placa. E o outro irmão deu um ar-condicionado para a gente não cultuar no calor. Rapaz, o negócio... E a gente está vivendo na bênção do Senhor, rapaz. O negócio... E o pessoal passa lá na frente, vê a igreja preta, e um se benze, sangue de Jesus tem poder. E outros dizem, rapaz, que negócio diferente é esse? E o negócio está pegando. E a gente está aí na direção do Senhor, com planos, com projetos. E é assim que Deus tem feito, cara. Eu tenho ficado bem surpreendido, mas ao mesmo tempo contente, porque quando Deus ele fala, né? Quando Deus ele nos dá uma orientação, mesmo que às vezes é improvável, né? A gente precisa seguir ela, né? A gente precisa seguir. Antes de Deus dar o recurso, ele dá a visão, né? E conforme você vai caminhando na visão, ele vai dando os recursos. Então, a gente tem vivido isso aqui. Pode parecer que é né, eu tenho falado as bênçãos, pode parecer que é só vitória, como diz a minha amiga Damares, mas tem seus percalços, né? Tem as suas dificuldades, como toda igreja. A gente também tem os nossos cansaços, as nossas debilidades. Às vezes a gente, né, puxar um negócio no início sozinho, sem ter auxílio de pessoas ali que lhe auxilia, é um pouco trabalhoso, precisa de dedicação. Mas eu acredito que no momento certo o Senhor vai trazer as pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar, para dividir a carga com a gente. E é isso, é no meio de situações, de dificuldades, mas com o chamado convicto, o propósito convicto daquilo que o Senhor tem para nós nesse lugar aqui. E o sistema está aí, está quebrando, o negócio está quebrando. E uns me xingam, outros me agradecem, e assim a gente vai caminhando.
Amém, pastor, amém. Poxa, que prazer. Então, pessoal, você que está assistindo aí, que não segue ainda o pastor Felipe aí, ó, ele posta bastante coisa edificante, pastor Felipe, pastora Larissa, Igreja Ascendeira aí no Instagram, irmãos. A gente tem acompanhado daqui e a gente vai percebendo aí com o testemunho que o pastor conta, não só das bênçãos, mas também das dificuldades, né? Que quando a coisa é de Deus, é Ele quem sustenta, né? A noiva é dele mesmo, é tudo dele, é tudo dele, né? A noiva é dele, as ovelhas é dele. Quando você vai ver, é Ele que dá a provisão, que vai dando as condições. Então, pastor, poxa, que honra, viu? Que honra ter vivido alguns momentos com o Senhor aqui na Atalaias. Foi curto, olha, mas foi muito importante para a gente o período. Aí, e agora, aí em Manaus, a gente crê que o Senhor, aí, pelo modelo de vida, pelo casamento, pela família, né, vai além do discurso que nos falou. Às vezes o discurso é bonito, mas a realidade é outra. Mas quando a gente olha para o Senhor, para a pastora Larissa, a gente vê a coerência entre o que é dito e o que é vivido. Então, a gente crê que vai funcionar dentro da vontade de Deus aí em Manaus. Aí, o Senhor vai fazer essa construção aí com um fundamento que já existe e a construção correta, reta para cima. E aí, quem tem suas construções aí torta, que corra para arrumar, porque a gente não está falando nada de ninguém, a gente só está mostrando o que é verdadeiro, o que é puro aí, em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Então, brigadão, pastor, obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela honra. Abraço nos meninos. Saudade do João. Poxa vida, do João. Como que é o nome da pequenininha? Da Safira. Oh, meu Deus do céu. Da Safira. Os meninos aqui. Oh, Jesus amado. João correndo para lá e para cá. Olha, aqui, pastor, que honra. Vamos tirar uma foto aqui. É a hora da gente tirar uma foto para os irmãos postar no Instagram que assistiu a gente até o final, pastor. Eita glória. Vamos mostrar a Bíblia. Toda vez eu pego a Bíblia ao contrário. Vou mostrar a Bíblia, pegar a Bíblia para os irmãos tirar uma foto que a nossa Bíblia é bonita. Irmão, vou contar até 3, você tira um print aí da gente, a mim, marca o pastor Felipe, marca a gente aí nas redes, ó. 1, 2, 3. Parece que travou, né, irmão? E toda vez que eu coloco, minha sogra comenta aí, ó, não consegue tirar o print. Lúcia, pega o manual do celular, Lúcia, para tirar o print. Tira o print do céu. Mãe, em nome de Jesus, não deixa o diabo se levantar, não, irmã. Não, pastor, obrigado, muito obrigado. Tamo junto, irmãos. Deus abençoe. Essa live vai ficar salva no IGTV. Amém. Vou falar correto, o pessoal me corrige. Vai ficar salvo no IGTV, irmãos. Compartilhe com as pessoas. Mostre o assunto. Isso é relevante, isso é importante para o reino de Deus. Mais uma vez, pastor, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe todo mundo aí, tá bom? A Érica, o Cris, cara, que saudade desses caras. A Érica, o Cris, a Catilane. A Catilane tá sumida. O Vini tá um boçal aí, eu acho. Não responde a mensagem no WhatsApp. A Aline tá aqui falando. Pessoal, rapaz, o Alex, a galera toda aí, um abraço. Deus abençoe, saudade. Logo mais a gente vai estar junto. É isso, Deus. Um abração, Amém, Júnior. pastor. Tamo junto, cara. Amém, pastor. Obrigado. Amém.